O título da mensagem de hoje é A Salvação. É uma palavra que pode ter se tornado comum para muitas pessoas, mas quando falamos de salvação, ela pode se aplicar a muitos atos da nossa vida presente, mas o nosso assunto aborda a salvação da nossa alma. Salvação que nos leva à presença de Deus depois desta vida e presentemente vivemos dentro do padrão da Bíblia Sagrada, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Agora, uma pergunta que pode surgir: como se obtém a salvação? Nós encontramos na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a seguinte declaração: porque pela graça, a palavra graça significa favor imerecido. E nós todos somos pecadores, não temos direitos, mas o favor de Deus se apresenta a nós. Então diz o texto bíblico: porque pela graça, pelo favor de Deus, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. De modo que Jesus, para a nossa salvação, não morreu simplesmente por algumas pessoas, como lemos em João 3,16, é um texto base da Bíblia Sagrada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele vindo a este mundo, ele morreu pela humanidade inteira, como temos a declaração de Isaías 53, versículo 6, que passarei a ler para a compreensão maior dos nossos ouvintes que ainda não tomaram essa providência de aceitar Jesus como Salvador para obter a sua salvação. Diz aqui no capítulo 53 de Isaías, em versículo 6, mas vou ler antes um trecho que demarca a ser compreendido na leitura. Diz o texto a respeito de Jesus: quem deu crédito à nossa pregação, versículo 1, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. E no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores,
ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui nós temos que Jesus não morreu simplesmente por algumas pessoas, ele morreu pela humanidade inteira, como diz Isaías 53, versículo 6. Sabemos que Deus elegeu um povo para si antes da fundação do mundo. Não existe eleição e predestinação para as pessoas que abandonaram a Cristo. Jesus pagou todas as despesas do pecado, trouxe para nós o passaporte para a vida eterna e nos reservou uma morada e uma linda coroa no céu. E ele fez uma oração no capítulo 17 de João: Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. Nossa oração, pecamos ao Senhor que nunca permita que a nossa fé enfraqueça. Oremos por nossos amigos, colegas, familiares que ainda não alcançaram a salvação em Cristo. Peçamos a Deus estratégias para evangelizá-los. Lembremos-nos de que o comportamento de um verdadeiro cristão falará mais alto do que suas palavras. Perguntará alguém: o que é salvação? É o maior presente de Deus para os homens por meio de sua graça, como lemos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Ele, em seu insondável amor, ofereceu seu Filho unigênito para salvar, por intermédio da fé, os que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A salvação abrange a humanidade inteira, visto que todos nós, em Adão, caímos no pecado e, para isso, precisamos ser resgatados por Cristo. E a graça de Deus, repetindo, universalmente significa favor não merecido. Entendemos graça como sendo o amor de Deus, que Deus revela por meio de Cristo às pessoas humanas, ainda que essa não mereça. Como pecador, e todos nós merecíamos ser condenados à perdição eterna, e a salvação não pode ser comprada com obras de caridade, ofertas e outras coisas. Era um presente de Deus para o homem, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E somente em Cristo somos salvos. Cristo é a nossa salvação. Salmo 65, versículo 5. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Não há salvação fora dele. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus
é o maior presente de Deus para aquele que crer. Todos quantos recebem a Cristo, recebem também a salvação. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em Cristo somos herdeiros da glória de Deus. Apenas o Senhor pode nos conceder uma tão grande salvação que transcende o tempo, o espaço, o entendimento humano e as barreiras nacionais e culturais. E ainda lemos o texto que já citamos, João 3,16, repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação, tenha a vida eterna. E a salvação é alcançada pela fé, de acordo com Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Uma pessoa sem fé jamais poderá se aproximar de Deus. Fé verdadeira que conduz à salvação não é obra da vontade humana. A fé vem quando alguém ouve a palavra de Deus, como lemos em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É o próprio Deus que produz a fé no coração do homem. Pela palavra, através do Espírito Santo, a fé redentora é muito mais que uma crença qualquer. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas são desobedientes à sua palavra. A fé salvífica em Jesus requer confissão de pecados, arrependimento, obediência à palavra de Deus e fidelidade. Sem fé não há salvação, por isso o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé, como lemos em Hebreus capítulo 12 e versículo 2. Quem crê e confessa o nome de Jesus, recebe a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E a salvação é para todos os homens que tomarem essa providência. E como consequência ou resultado da salvação que nós recebemos, passamos por uma experiência que a Bíblia denomina o novo nascimento. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, dizemos que ele nasceu de novo. Esse novo nascimento é chamado de regeneração, pois a pessoa é completamente transformada em sua vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. No momento em que a pessoa confessa seus pecados e recebe a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em sua vida, tornando-a um filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem nasce de novo é nascido de Deus, por esse motivo não vive como escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Temos que evangelizar porque é uma ordem de Jesus para todos aqueles que são nascidos de novo. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí está a importância de uma pessoa que aceita Jesus como Salvador e ele agora passa a anunciar aquela bênção que recebeu para seus colegas, seus amigos, seus parentes, e assim sucessivamente, e essas pessoas então passam a conhecer ao Senhor Jesus Cristo por intermédio daquele que aceitou Jesus como seu Salvador. A salvação vem pela fé em Cristo, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É o que você está ouvindo agora, meu prezado. Você observa que cada vez que fazemos uma citação, sempre citamos nossa citação com apoio da Bíblia Sagrada. Não é nossa opinião pessoal, mas é o que nós lemos e estudamos na Bíblia Sagrada e temos o prazer, a felicidade de passar para os nossos ouvintes através desta emissora.